Um engenheiro mal pago chamado Cheng Yan é o tema dessa história. Ele morreu devido à tensão de seu trabalho e renasceu como um príncipe. As bruxas possuem habilidades extraordinárias nesse novo mundo, e Cheng Yan pretende usar tanto as habilidades das bruxas quanto sua experiência em engenharia para ascender nessa sociedade atrasada. Quando ele ouve alguém pedindo para ele se levantar, sua nova existência começa de repente. Ele abre os olhos e se vê sentado em uma cadeira, confuso com seu novo e estranho ambiente. Ao olhar ao redor, ele percebe essas mulheres estranhamente vestidas. Olhando à frente, ele vê uma aldeia inteira amontoada em torno do que parece ser uma plataforma de execução. Naturalmente, essa cena estranha deixa o pobre coitado boquiaberto. Por exemplo, ele provavelmente não estava evitando decapitações, mas sim trabalhando em alguns planos ou calculando cálculos há pouco tempo. Ele é abruptamente chamado de Prince por um homem careca que lhe diz que sua data de execução chegou e que ele deve tornar sua decisão pública em breve. O jovem está momentaneamente inconsciente do que está acontecendo, mas assim que se concentra, as lembranças do antigo dono do corpo voltam imediatamente à sua mente. Aparentemente, ele é Roland Wimbledon, o quarto príncipe do Castelo Cinzento. Ele se lembra de seu pai dando a cada um de seus irmãos um território diferente para governar, prometendo que o melhor governante se tornaria rei em 5 anos. No entanto, o jovem tem um problema sério. Seus irmãos são um grupo forte, o que lhes dá uma vantagem nessa competição, mas ele é simplesmente um cara comum. O primeiro príncipe é um lutador muito bom, o segundo é muito bom em finanças, a quinta princesa é muito inteligente, e a terceira princesa tem uma grande base de fãs. Como quarto príncipe, Roland ainda não demonstrou nenhum talento real e parece ser pouco mais do que um desperdício de oxigênio. Para agravar a situação, ele foi colocado em uma cidade esquecida por Deus, uma cidade fronteiriça sombria com ruas sujas e negligenciadas. Ele precisa se envolver com as pessoas e encontrar uma maneira de transformar essa área sombria em uma área próspera. O homem idoso, que simpatiza com sua situação, diz a ele mais uma vez para fazer sua declaração prontamente. O jovem então entende que precisa matar uma bruxa hoje. A multidão está agitada e quer ver essa suposta bruxa morrer, pois acham que ela é cria do demônio e portanto merece a morte. Furioso, o menino fica terrivelmente desapontado com as ações dessas pessoas incivilizadas e horrorizado com as besteiras que elas dizem. Com um olhar irritado, ele instrui todos a libertarem a bruxa imediatamente, depois de arrancar o documento das mãos do velho. A multidão fica em silêncio, obviamente ofendida pela escolha precipitada do príncipe. Ele suspira cansado depois de testemunhar a reação do público, declarando que está exausto e recomendando que o julgamento seja adiado. O homem idoso tenta argumentar com ele. Cartelanes, o cavaleiro-chefe, se apresenta e diz a ele para reconsiderar. Para impedir que outras bruxas tentem salvá-la, ele insiste que a bruxa seja condenada à morte imediatamente. A visão desse cavaleiro forte e corpulento, que parece ter tanto medo de bruxas, faz o príncipe rir. Em seguida, nosso herói começa a descer, brincando com o fato de que eles poderiam esmagar todas as bruxas de uma só vez se aparecessem mais. A ação se move para a casa do quarto príncipe na cidade fronteiriça de South Castle, já que o cavaleiro não sabe como reagir a isso. Nosso herói bate a porta na cara dele enquanto o cavaleiro azedo fica do lado de fora. A princípio, o príncipe suspira, mas depois se apavora, pois nunca teve de lidar com tantas pessoas em sua vida. Ele é grato por essa segunda chance na vida e está determinado a tomar o lugar do príncipe Roland e descobrir a verdade sobre a bruxa. Portanto, mesmo depois de sua morte inútil, ele não está reclamando. Depois disso, a ação se desloca para a masmorra da cidade fronteiriça, onde apesar de todas as advertências de seus cavaleiros sobre os possíveis perigos que o aguardam, ele encontrará essa bruxa. Zombando de seu cavaleiro-chefe por estar assustado como um covarde de uma garotinha, o rapaz simplesmente ri da situação. No entanto, o cavaleiro afirma, apreensivo, que as bruxas são capangas do demônio. Sem se intimidar, nosso herói continua a caminhar até encontrar a suposta bruxa. Nosso herói fica levemente corado ao ver a beleza da bruxa, que se levanta e segue em frente. Seu cavaleiro turbulento, no entanto, se intromete imediatamente e ordena que o príncipe mantenha a distância da bruxa. Nosso herói pergunta o nome da garota e, discretamente, coloca uma mão reconfortante no ombro do cavaleiro antes de avançar mais uma vez. Mais uma vez, antes que eles pudessem trocar cumprimentos, o falastrão detestável interrompe. Nosso herói finalmente se cansa da conversa incessante do cavaleiro, então ele bate gentilmente na cabeça do homem de armadura brilhante e o instrui a calar a boca enquanto ele está falando. Nosso herói se volta para a garota e pergunta se ela não se importa que seu nome seja revelado. Ela opta por revelar a informação. Acontece que o pai dela ficou preso em uma caverna enquanto trabalhava nas minas. Na confusão, um mineiro voraz tentou roubar seus pertences. Seu tio teve que descer com aquele careca McShine, mas ela reuniu os vizinhos para ajudar a libertar seu pai. Ela interveio no momento em que ele estava prestes a matar seu tio. Ela acidentalmente fez algo que não queria fazer quando estendeu a mão. Quando o homem queimou até ficar crocante, restaram apenas cinzas.
Ela implorou aos vizinhos que não revelassem seu segredo de bruxaria, mas nesse dia eles a chamaram de bruxa má. O fato de seu próprio pai tê-la exposto é o pior aspecto dessa história de partir o coração. O mesmo especialista de sempre aparece e aconselha o nosso herói a simplesmente repreender a mulher antes que ela faça algo obscuro. Mas como ele quer testemunhar esse voodoo em ação, meu amigo o aconselha a relaxar. A mulher fica perplexa com o fato de alguém querer genuinamente que ela use suas habilidades. No entanto, nosso herói não se importa com isso e a incentiva a ir em frente. Ela o adverte de que pode causar o caos e o lembra de que o colar em seu pescoço bloqueia seus poderes. Em seguida, ela pergunta se ele realmente não se importa que ela o tire. Então, como se não fosse nada, ele agarra a corrente do medalhão, quebra-o e o joga fora. Ele lhe diz: mostre-nos seus malditos poderes. O fogo então começa a crepitar ao redor dela e toda a cela da prisão é iluminada pela dança macabra das chamas, deixando os olhos do nosso herói arregalados. A mulher derrete as barras da prisão e sai calmamente enquanto o príncipe grita. Nosso homem é completamente surpreendido pelos poderes de fogo dela, mas a noite corre na direção oposta. Finalmente, ele entende por que seu consultor afirmou que ela é essencialmente fogo e que o fogo não pode afetá-la. O antigo engenheiro que existe nele se inflama com uma ideia brilhante quando as chamas se apagam. Ele não tem intenção de desperdiçar tanto poder sem transformar o mundo. Ele a surpreende quando ela pede que ele a mate porque ela lhe deu o que ele queria ver. Ele a informa que ela foi contratada e joga seu casaco sobre suas roupas carbonizadas. Usando seu conhecimento de vidas anteriores, o príncipe Ronald afirma que ela é efetivamente uma máquina de movimento perpétuo que pode produzir armas aparentemente do nada. Mas nem todo mundo tem o tipo de visão do príncipe. O consultor acha a escolha de Ronald bastante irritante. Ele grita, lembrando-o de que a bruxa pode eliminar qualquer pessoa com um único movimento. Ele também adverte que contratá-la chamaria a atenção da Associação de Cooperação de Bruxas, o que poderia resultar em sua morte. Ronald, no entanto, ignora as preocupações do velho e diz a ele para redigir um contrato. Ele então começa a sair, brincando que quer criar uma conexão de trabalho com Anna, a bruxa, e instrui o consultor a fazer acomodações para ela também. De acordo com o homem idoso no escritório administrativo do Bordertown Castle, ele fez tudo conforme as instruções, mas não tem certeza se poupará a vida da bruxa. Não questione minhas decisões, interrompe o príncipe. O velho ainda não está convencido de que as bruxas são algum tipo de criatura. Nesse momento, nosso herói lhe conta a verdade, dizendo que Bordertown é uma bagunça completa e que ele não tem a inteligência do irmão e a riqueza do irmão. Portanto, ele tem poucas chances de vencer aqui e precisará usar uma abordagem única para vencer. O velho concorda em marcar um encontro com a Sra. Anna depois de ficar impressionado com a tenacidade do príncipe. Enquanto isso, a Sra. Anna está sendo cuidadosamente limpa e lavada e depois de estar bem vestida e com uma aparência adorável, é levada para ver nosso herói. O cavaleiro mostra ao nosso herói a casa de campo onde Anna ficará hospedada. Considerando a rapidez com que o chalé foi montado, o príncipe fica bastante impressionado. Naquele momento, o cavaleiro anuncia a chegada de Anna. Nosso herói se vira e a encontra linda, vestida com roupas de empregada. As roupas ficaram tão bem feitas que ele ficou agradavelmente satisfeito e surpreso. Ele pergunta se ela se sente à vontade usando seu novo traje. No entanto, em vez de ficar satisfeita, ela se lança em uma diatribe, perguntando por que ele está dando abrigo a uma assassina como ela. Alguém que é odiada por todos e está contaminada pelo mal. Para sua surpresa, o príncipe diz que não pensa dessa forma. Ele descarta como absurda toda a conversa sobre as habilidades do demônio e as bruxas más. Ele esclarece que o medo das pessoas decorre da ignorância delas sobre a importância dela para a sociedade. Ele estende a mão para que ela saiba que ele a ama, apesar de suas imperfeições. Ele se compromete a ensiná-la Team Spa, tornar o mundo um lugar melhor e a usar suas habilidades para o bem. Anna usa suas habilidades de fogo para começar o treinamento assim que entra no chalé abandonado. No entanto, nosso herói descobre que ensinar a ela o domínio da magia será mais difícil do que ele previa, pois as chamas voam por toda parte sem controle. Além disso, ela se sente envergonhada e nua toda vez que utiliza suas habilidades, pois suas roupas são queimadas. Ambos se sentem desconfortáveis. No entanto, nosso herói está feliz por ter preparado várias roupas com antecedência. O homem idoso entra de repente com notícias sérias. Ele diz a todos, ofegante, que suas patrulhas detectaram evidências de atividade demoníaca meses antes do previsto para este ano. Naturalmente, nosso herói não tem conhecimento desses meses cheios de demônios, e sua curiosidade só aumenta ao ver o medo de todos. O velho diz ao ingênuo príncipe que os portões do inferno nas montanhas Dragonspine se abrem todo inverno após a primeira nevasca e ao pôr do sol. Todos devem evacuar para Longsong Fortress, já que Bordertown não pode ser defendida. Mas o ancião lhe garante que a primeira preocupação deles é mantê-lo seguro. A criança fica intrigada e pergunta se o idoso já viu pessoalmente esses portões do inferno.
Não, responde o ancião, acrescentando que eles não são capazes de testemunhar tais coisas. As bruxas são as únicas que podem visitar a área e ver os portões do inferno, pois as montanhas espinha de dragão não são apenas impenetráveis, mas também produzem um terrível miasma que afeta qualquer um que se aventure muito perto, a menos que já tenha caído nas garras do demônio. Em seguida, o príncipe pergunta ao velho se ele já viu demônios. A resposta é negativa mais uma vez. Ele está visitando a área central do Castelo Cinzento pela primeira vez, e pouquíssimas pessoas já encontraram um demônio de verdade. Considerando que os residentes são constantemente evacuados no final do ano, parece que nosso herói entende por que essa área não prospera com um negócio próspero. O jovem então faz uma boa observação. Se a fortaleza de Longsong consegue repelir os demônios, então eles não são imbatíveis. Portanto, ele está ansioso para lutar contra esses monstros sozinho, mantendo isso em mente. Essa ideia aterroriza o velho, que revela que os principais homens do Duque Heion estão estacionados na fortaleza Longsong, que tem muros enormes. As montanhas da encosta norte, onde fica a cidade fronteiriça, funcionam como um sistema de alerta para a fortaleza de Longsong sobre possíveis perigos, pois são fortes. No entanto, nosso herói é inabalável e dá instruções ao velho para reunir soldados locais com experiência em combate a demônios. O príncipe pede a ela que lhe conte qualquer coisa sobre meses de demônios, enquanto eles desfrutam de um lanche nesse dia ensolarado sob esse gazebo. A mulher obedece imediatamente. Ao contar sobre os terríveis meses dos demônios, seu tom se torna solene. As pessoas comuns dessa região enfrentam esse pesadelo todos os anos, ao contrário de indivíduos poderosos como nosso herói. Ela revela que seu pai, como muitos outros na cidade, trabalha como mineiro e enfrenta desafios diários para conseguir pagar as contas. No início do Month of Demons, mês dos demônios, os residentes da Border Town entregam a Longsong Fortress a produção de mineração do ano anterior, em troca de algumas moedas de ouro e rações para o ano seguinte. Todos buscam refúgio na fortaleza de Longsong durante esse período, que dura até o inverno. Os meses dos demônios persistiram por 4 meses exaustivos seguidos. O minério extraído no outono na fortaleza de Longsong, de acordo com as autoridades da cidade, só poderia comprar o sustento para 3 meses. O suprimento necessário para o 4º mês tinha que esperar por minério novo. No entanto, os meses dos demônios continuaram por mais 1 mês, prendendo a população dentro da fortaleza. Além disso, todos recebiam uma parte igual da ração Longsong, o que fazia com que os fortes intimidassem os fracos. Depois de ouvir sua história de partir o coração, o príncipe fica furioso e informa a mulher sem rodeios que ninguém mais teria que suportar aqueles meses de tormento. Nosso herói pede para se reunir com um consultor para discutir o progresso depois de deixar o gazebo. A ação se move para o escritório administrativo da cidade fronteiriça, onde o consultor Barov trouxe 3 pessoas. 2 são militares, oficiais de alto escalão que supervisionam a iluminação anual do farol e a patrulha da cidade fronteiriça. O terceiro é um caçador que diz ter encontrado demônios no passado, e até mesmo capturado um. Na frente do príncipe, um dos soldados aterrorizados inicialmente se atrapalha com as palavras e murmura bobagens sem sentido. O outro soldado é então incentivado a falar pelo príncipe. De acordo com o outro soldado, os demônios eram criaturas comuns na floresta, mas o miasma perverso os transformou em criaturas cruéis. Embora resistentes, eles ainda podem ser mortos. Quando os meses dos demônios terminam, a fortaleza de Longsong envia a cavalaria para varrer os remanescentes. O caçador então abaixa a mão como se quisesse se gabar, dizendo que já havia derrotado 2 das criaturas e que elas eram tão simples quanto cortar pepinos com sua lâmina. Então, na frente de nosso príncipe, o enorme sujeito cai de joelhos. O caçador é identificado pelo consultor como Iron X. Ele tem sangue de monstro enorme em suas veias do clã Modin, que segundo os rumores é o motivo de sua altura. Ele é questionado diretamente pelo nosso herói sobre a veracidade de suas histórias. Ironax acena com a cabeça com segurança, afirmando já ter matado um tipo de lobo e um javali demoníaco. Os caçadores classificam os demônios de acordo com Ironax. De acordo com o guarda, essas criaturas eram animais normais, mas, depois de experimentar o Hell Miasma, ficaram loucas, e por isso são tão irritantes. O javali tem um dorso robusto e tão espesso que até mesmo as bestas têm dificuldade para perfurá-lo, enquanto o lobo é astuto e incrivelmente rápido. O príncipe logo descobre que esses demônios são basicamente animais com características melhoradas. O caçador concorda, afirmando que eles não são muito perigosos, mas quando ele fala sobre os tipos híbridos, ele fica sério e se refere a eles como a verdadeira prole do demônio. Ele argumenta que somente o inferno poderia ter criado essas criaturas horrendas. O caçador descreve um híbrido como tendo as pernas e o corpo de um animal rude,
mas também com asas enormes para voar a curta distância. Além disso, seus excelentes sentidos permitiam que ele localizasse sua vítima de forma consistente, independentemente de quão bem escondida ela estivesse. O caçador mergulhou no rio Redwater e mal conseguiu sair vivo antes de desmaiar. Nosso herói parece ser capaz de derrotar os monstros típicos com paredes grandes, mas não sabe como derrotar os voadores. Ele então pergunta ao seu cavaleiro se esses tipos de demônios híbridos são incomuns. O cavaleiro dá a ele um assentimento definitivo, afirmando que 2 ou 3 desses malvados normalmente aparecem em qualquer mês em que os demônios estejam presentes. É o suficiente para causar uma grande dor de cabeça para a fortaleza de Longsong. Finalmente, o jovem faz a conexão. Ele declara que permanecerá na cidade da fronteira durante o inverno com uma pancada na mesa. Sua escolha deixa todos sem palavras, e o cavaleiro tenta persuadi-lo de que há mais monstros do que humanos. Em resposta, nosso herói propõe a construção de um muro entre o rio Redwater e a base da montanha North Slope. O cavaleiro, no entanto, não acredita e descarta a ideia como uma fantasia, afirmando que você levaria uma vida inteira para construir tal muro. Meu homem diz ao cavaleiro para relaxar enquanto ele se inclina para trás. Ele promete que se retirará como todos os outros se não conseguir erguer a muralha rapidamente, pois também não está preparado para arriscar sua vida aqui. Finalmente, o agitado cavaleiro se acalma, pedindo-lhe que seja fiel para salvar nosso herói a qualquer custo. Você pode ver a terceira princesa no movimentado porto de Clearwater, no Castelo Cinzento. Depois de comentar sobre o vento frio do mar que anuncia a chegada do inverno, ela se dirige ao cavaleiro Ryan e pergunta sobre o retorno da frota de Black Sail. Ele lhe diz que, se tudo correr conforme o planejado, eles devem retornar ao porto em 3 dias. A princesa espera ter surpresas agradáveis nessa última viagem do ano. Quando eles retornam ao palácio, o cavaleiro pergunta como ela estava preparada para a disputa pelo trono que seu pai lhes havia proposto. Embora ela reconheça que ficou surpresa, acredita que tudo foi feito para abrir espaço para o filho escolhido pelo rei suceder ao trono. No entanto, ela descarta o fato com uma risada, afirmando que o segundo filho não necessariamente vence, pois ele é um ótimo corredor. Ela instrui seu cavaleiro a pesquisar as razões por trás de sua decisão de enviar a frota de Black Sail para essa importante viagem. Depois de pensar um pouco, o cavaleiro entende que a frota dela tem como objetivo adquirir influência e poder significativos em vez de apenas ganhar dinheiro. Ela reuniu lutadores fortes, marinheiros talentosos e aliados importantes para apoiá-la desde que estabeleceu a estratégia da Black Sail. Esta é a terceira princesa de Grey Castle, Garcia Wimbledon. Ela está assegurando sua reivindicação ao trono por meio de astúcia e estratégia. A princesa então pergunta sobre o resultado de seu esquema para matar o quarto príncipe. O cavaleiro lamenta que não tenha havido nenhuma comunicação da fronteira, o que indica que o esquema de envenenamento provavelmente falhou e que os espiões que eles enviaram para realizar a missão não estão presentes. Ela supõe que depois que os espiões foram descobertos, seu irmãozinho não deve ter perdido tempo em matá-los. Parece que o quarto príncipe foi assassinado pelo veneno, mas o nosso herói acabou entrando no corpo dele, o que explica por que eles acreditam que o esquema de envenenamento falhou. Ela agora diz ao seu cavaleiro para esperar até que o herói se refugie na fortaleza Longsong, já que ela pretende matá-lo nessa ocasião. Com sarcasmo, ela acrescenta que a Snake Embis, a empresa que lhes vendeu o veneno, estava mentindo quando disse que ele era insípido e incolor, pois não fazia nada. Ela também recomenda que seu cavaleiro enforque o mentiroso imediatamente como retribuição por ter enganado a terceira princesa. Apesar do fato de o quarto príncipe ter realmente morrido em decorrência do veneno, é engraçado que ela vá bater o martelo em seu confiável especialista em venenos. A cena seguinte mostra Ana em uma área verdejante. Cal, seu instrutor, pergunta o que ela está lendo hoje quando o encontramos lá. Será poesia ou talvez a história da igreja? Antes que a garota possa dizer qualquer coisa, sua aparência inocente é destruída na frente do professor. Na cena seguinte, ele olha com os olhos arregalados enquanto uma multidão turbulenta acusa sua seguidora de ser uma bruxa e a reencarnação do diabo. Ele se levanta em seu escritório e cobre o rosto com as mãos quando a vê pendurada ali. Ele respira pesadamente quando finalmente acorda. A imagem de Ana sendo enforcada o assombra. Ele acha que aqueles avarentos funcionários administrativos do Castelo Cinzento devem ser verdadeiros demônios, vindos das profundezas do inferno, já que até mesmo uma garota de bom coração como Ana pode ser considerada má. O teatro nunca teria desabado e aquelas vítimas inocentes ainda estariam vivas se eles não tivessem trocado as pedras por outras de qualidade inferior apenas para economizar algumas centenas de ouro, diz ele com raiva. Ele acredita que essas pessoas desonestas são as que deveriam ser enforcadas por seus atos horríveis e corrupção. Infelizmente, elas não foram devidamente punidas por nossa nação. Em vez disso, pedreiros inocentes foram injustamente culpados, o que levou a impostos altos, desigualdade generalizada, um estado de direito fraco e até mesmo a terrível execução na forca de uma garota inocente e curiosa que foi chamada de demônio.
Ele pede a Deus que o ajude a punir esses malfeitores dignos. Quando ele abre a porta após uma batida repentina, vê Nana, uma de suas pequenas alunas, parecendo extremamente agitada e nervosa. A jovem pergunta, hesitante, se será enforcada como Ana. O homem lhe dá um breve afago na cabeça para tranquilizá-la, comprometendo-se a mantê-la segura a qualquer custo. Ele vagueia pela cidade, pensando em como os fortes trataram os fracos enquanto ele observava. Ele promete não deixar que outra garota passe pelo que Ana passou e está determinado a agir dessa vez. Então, ele percebe um distúrbio na praça da cidade. Ao redor do quadro de missões, as pessoas estão lendo um aviso que o quarto príncipe colocou. Ele solicita trabalhadores para projetos de construção ao longo da fronteira, incluindo pedreiros e trabalhadores de cascalho. Tudo o que os candidatos precisam saber está descrito na notificação. Quando o professor percebe que o nome do nosso herói foi assinado e carimbado no aviso, seus olhos se arregalam de surpresa. Ele então se lembra do quarto príncipe, nosso herói. De acordo com as especulações, o príncipe tem uma personalidade completamente diferente da de todos os outros e uma variedade de ideias originais. O professor se sente um pouco encorajado pela aparente falta de entusiasmo do príncipe pela igreja. No entanto, ele está preocupado com o fato de que, se apoiar Ana, que é uma bruxa, ele será considerado um simpatizante das bruxas e também será levado à forca. Ele está se baseando na teoria de que, se o príncipe desprezar a igreja o suficiente, ele também poderá desprezar seus regulamentos rigorosos. Ele acredita que essa é a única maneira de proteger outras meninas das duras penalidades que a igreja impõe por serem bruxas. Quando vemos nosso herói novamente, seu cavaleiro está lhe perguntando qual será o tamanho da muralha que ele pretende construir. De acordo com nosso herói, ela terá dimensões de 15 pés por 6 pés, o que permitiria que 4 pessoas ficassem lado a lado no topo. O cavaleiro continua dizendo que, para estabilizar um edifício tão grande, eles terão de cavar uma vala tão profunda quanto a altura de uma pessoa. A largura da fundação deve ser aumentada para garantir a estabilidade, pois a parede tem 15 pés de altura e 6 pés de largura no topo. Eles só podem garantir que a construção e a escavação serão concluídas antes dos meses cheios de demônios do ano seguinte, mesmo com 350 artesãos trabalhando lado a lado. Como está demorando muito, o príncipe pergunta inquisitivamente qual será o principal obstáculo. O cavaleiro esclarece que o problema é a própria construção do muro. A parede não se sustentará bem se eles não escolherem e polirem cuidadosamente cada pedra para garantir que elas se encaixem corretamente. O príncipe decide prosseguir com a ideia de seu cavaleiro de cavar a trincheira e construir o muro ao mesmo tempo. Ele tranquiliza o cavaleiro sobre o processo de colocação da parede e conta a ele sobre a oficina de alquimia do Castelo Cinzento, que produz uma nova substância chamada cimento, que certamente impressionará a todos. Como ele nunca tinha ouvido falar de cimento em sua vida, o cavaleiro está obviamente muito interessado. Os dois são vistos do lado de fora do chalé na cena seguinte, que se passa do lado de fora da câmara do forno de cimento em Bordertown. O príncipe nos diz que, como as matérias-primas são muito abundantes aqui, a produção de cimento é realmente simples. Entretanto, atingir a temperatura ideal de calcinação é o verdadeiro desafio. Infelizmente, não há nenhum método para monitorar a temperatura com exatidão neste mundo, e ele não consegue se lembrar da temperatura específica necessária. Ana aparece quando a porta do chalé se abre repentinamente. Nosso herói instrui seu cavaleiro a se conter antes que o príncipe entre. Ana parece ser adequada para o trabalho, e é evidente que o príncipe está utilizando a bruxaria dela para fazer seu cimento. Nosso herói novamente lhe dá seu casaco antes que ela saia da cabana completamente nua, e ela exclama com alegria por ter atendido ao pedido do príncipe. Há uma pilha de cimento no chão lá dentro. O rapaz decide testar o produto antes de produzi-lo em massa, depois de avaliá-lo rapidamente para ver se o experimento foi bem sucedido. Ana pergunta com curiosidade onde ele pretende usar o cimento. De acordo com o jovem, ele pode ser usado para construir estradas, pontes, casas e outras estruturas. Ele enfatiza como o cimento protegerá as pessoas de calamidades relacionadas ao clima que, de outra forma, poderiam destruir suas moradias, como calor, neve ou chuva. Ele reconhece o envolvimento crítico de Ana e lhe dá todo o crédito pela produção bem-sucedida do cimento. O cavaleiro e a garota ficam agradavelmente surpresos com o resultado quando acabam usando o cimento para unir algumas pedras quadradas do lado de fora da cabana. Enquanto nosso herói examina cuidadosamente o cimento e fica igualmente surpreso com o fato de ele parecer muito mais durável do que o que seria obtido compactando terra e lama comuns, o cavaleiro não consegue conter seu espanto com essa incrível descoberta. Mesmo depois de usar toda a sua força para separar os pedregulhos, o cavaleiro não consegue movê-los.
muito menos remover sua aderência. Como esse material é mais bem fabricado do que ele acreditava inicialmente, o príncipe informa ao seu guerreiro que ele estava subestimando as coisas. O cavaleiro está igualmente surpreso com essa incrível criação de material pegajoso que rapidamente se solidifica em rocha. Ele tem quase certeza de que eles poderiam facilmente cobrir toda a fronteira em 5 anos com isso. Mas o nosso homem diz que mesmo as paredes mais altas não conseguem impedir a entrada de invasores. Por isso, ele nega a necessidade de um empreendimento tão grande. Lutar contra calamidades naturais para evitar que seu povo fique desabrigado é seu pior inimigo. Ele está empenhado em demonstrar ao mundo que as bruxas são os membros mais produtivos da humanidade. Com a ajuda dos trabalhadores que responderam ao aviso de recrutamento, o príncipe começou a produzir cimento em massa no chalé no dia seguinte. Enquanto eles se apressavam para adquirir os materiais e ingredientes necessários, Ana pôde descansar um pouco. Nesse meio tempo, o príncipe começou a escavação entre o rio Redwater e a montanha North Slope, para a fundação das muralhas da cidade. No entanto, as coisas não correram tão bem quanto o previsto. O príncipe visitou pessoalmente o local da construção e fez um discurso motivacional aos trabalhadores na North Slope, o que impressionou a noite. Ele elogiou o comprometimento deles, mas o príncipe sorriu envergonhado e reconheceu que eles haviam cavado apenas uma trincheira rudimentar na encosta norte, uma vala de drenagem temporária, em vez da base sólida necessária para uma muralha da cidade. Nosso herói e seu amigo, um engenheiro civil, eram uma combinação bastante nerd apesar do fato de que costumavam ser obcecados por projetos mecânicos. No entanto, agora ele é inexperiente demais para lidar com essas complexidades de projetos civis e está desesperado para colaborar com um especialista do setor. O consultor interrompe seu processo de raciocínio ao apontar que um pedreiro respondeu ao anúncio de recrutamento, declarando que era membro da Guilda de Pedreiros do Castelo de Grey. Embora tenha ouvido falar que a guilda foi dissolvida por causa de um acidente de construção, o príncipe imediatamente a identifica como uma organização importante no país. Depois, descartando o fato, ele observa que sempre há riscos nesse campo de negócios. Ele dá instruções ao seu consultor para que traga o pedreiro para visitá-lo, pois está interessado em contratar pessoas altamente qualificadas. Na sequência seguinte, vemos o escritório administrativo de Roland em Border Town. Enquanto Ana está sentada perto de você, absorta em um livro, nosso herói está sentado em sua mesa, ociosamente matando o tempo. A noite finalmente chega com a pessoa que nosso herói estava ansioso para encontrar. O professor, que estava preocupado com suas jovens bruxas, nos surpreende ao aparecer. Nosso herói interrompe o professor antes que ele possa começar a elogiar o príncipe, aconselhando-o a se acalmar e a ignorar as gentilezas. A mente do professor está obviamente girando e ele parece totalmente confuso enquanto olha para Ana. Ao mesmo tempo, nosso herói e a noite estão completamente surpresos com esse encontro repentino. O príncipe rapidamente ordena que o cavaleiro feche a porta depois de perceber possíveis problemas. O cavaleiro obedece a ordem imediatamente e fica na porta, preparado para manter essa figura ameaçadora ali. É difícil para o nosso herói aceitar que um artesão aleatório possa se tornar o vizinho de Ana. O professor então se ajoelha abruptamente e pede perdão a Ana por não tê-la ajudado quando ela mais precisava dele. Nesse momento, o príncipe percebe que esse homem não é uma ameaça para ela, afinal, Ana também conhece imediatamente seu professor. O homem é então instruído a ficar ao lado do príncipe, que também exige uma explicação sobre seu relacionamento com Ana. Imediatamente após causar distúrbios, o homem se recompõe e pede desculpas. Ele então se identifica como Calvin Bate, um professor da cidade fronteiriça e ex-membro da Mason Guild. Ele revela que Ana costumava ser uma de suas alunas. Cal continua dizendo que acha difícil compreender por que nosso herói decidiu poupar a vida de Ana. Mesmo que ele a quisesse como namorada, ele não se importa, pois ser decapitado ainda é preferível a ser a namorada de um príncipe. Cal fica ainda mais feliz ao saber que nosso herói rejeita a noção de que as bruxas são encarnações do demônio. Depois de dar ao príncipe uma explicação detalhada, o homem continua dizendo que gostaria que nosso herói mantivesse outra garota talentosa, chamada Ana, escondida aqui no castelo. A instrutora é gentilmente trazida para cá pelo príncipe, que lhe garante que, se ela for uma bruxa, não sofrerá nenhum dano. No entanto, ele não pode simplesmente levá-la para longe da família, especialmente porque eles não representam uma ameaça direta. Nosso homem interior explode de alegria. Embora pareça calmo e tranquilo, ele está ansioso para conhecer a próxima bruxa e aprender sobre seus incríveis poderes. O príncipe explica que precisava da ajuda da garota, não porque estivesse tentando ser gentil. Ele rejeita as histórias absurdas que retratam as bruxas como malévolas. Em vez disso, ele as vê como presentes de valor inestimável que podem ser usados de forma sensata. Ele não supõe que Ana, Nana ou qualquer outra bruxa tenha cometido algum crime real, portanto não supõe nada. Depois de limpar tudo, nosso herói pergunta ao homem se ele já ajudou em alguma construção na cidade de Grey Castle.
O homem diz que já teve muita experiência e acena com a cabeça ansiosamente. O príncipe então descreve sua estratégia para afastar essas criaturas demoníacas construindo um muro entre o rio Redwater e a base da montanha North Slope. Esse homem agora estará no controle de todo o projeto. Nana acaba visitando nosso herói na cena seguinte, que ocorre nos jardins do palácio de Roland em Bordertown. À primeira vista, ela parece um pouco desconfortável. O príncipe Roland Wimbledon sorri e afirma que é ele em pessoa quando a jovem questiona se realmente o está vendo. Nana se identifica como Nana Pine e fica radiante. Nana corre rapidamente até Anna e começa a brincar com ela como se fossem irmãs há muito tempo. O príncipe está genuinamente animado para ver o que o futuro reserva para essas meninas, pois apesar da pouca idade, elas são um grupo talentoso. A jovem é então lembrada pelo garoto de que ela foi acordada como bruxa por seu professor. O garoto responde prontamente que somente criminosos com histórico criminal enfrentam a forca ou a decapitação quando a garota pergunta se ele a executará. A professora também corroborou a insistência da garota de que ela está sob o domínio do demônio. Enquanto nosso herói pergunta quando foi que ela percebeu que algo estava errado, Anna lhe dá um afago reconfortante na cabeça. Ela diz que tudo começou quando ela observou um pássaro com uma perna quebrada há uma semana. Ela tinha um grande desejo de ajudar, então visualizou bolhas de água ao redor do pássaro, que imediatamente curou sua perna. O príncipe instrui seu cavaleiro a ir buscar uma galinha depois de ouvir a narrativa dela. Para não ser ridicularizado, nosso herói se pergunta se os talentos despertados por ela tenderiam para a cura, enquanto o cavaleiro sai em busca de uma galinha saudável. O príncipe continua dizendo que ela é uma boa pessoa se for capaz de salvar criaturas como aquela ave. A garota concorda, afirmando que o professor também lhes explicou que as pessoas comuns têm medo das bruxas porque elas são capazes de realizar tarefas que os outros não conseguem. Ela afirma que nunca viu um demônio e não tem nenhuma ligação com ele, lembrando-a de que a igreja e até mesmo seu professor foram enganados por mentiras. Nosso herói imediatamente acredita nela e lhe dá um tapinha na cabeça. A garota diz, perplexa, por que alguém mentiria. Não se trata de ser bom ou ruim, explica o rapaz. Trata-se de indivíduos que tentam lucrar com a disseminação de informações falsas. A menina pede ao príncipe que seja gentil com a galinha quando ela chegar. Concordando, o jovem instrui seus cavaleiros a agarrar a galinha com força antes de golpeá-la rapidamente na cabeça. A infeliz ave cai no chão e grita de agonia. Depois, virando-se para a garota, ele a exorta a curar a galinha agora mesmo. Farei o melhor que puder, diz ela, acenando com a cabeça. Ela começa a trabalhar imediatamente assim que coloca a mão sobre o frango, e as bolhas de água voltam a aparecer. Depois de algumas horas, a criança finalmente parece compreender o poder de Nana, embora seu tratamento duro tenha deixado a galinha exausta. Ela é capaz de reparar fraturas e pedaços danificados, mas não está treinada para trazer uma galinha de volta à vida. O garoto instrui seu cavaleiro a levar a galinha para a cozinha quando ela tiver cumprido sua função, deixando a garota chorando e fazendo beicinho por causa do tratamento severo do príncipe com a galinha. No entanto, ele diz a ela que isso era necessário. Um banquete de comida deliciosa logo se espalha diante deles. Nana olha com entusiasmo para a ave cozida que está à sua frente, aparentemente esquecendo sua reclamação sobre o frango. Após o pequeno banquete, a jovem se afasta com um último aceno de mão, e nosso herói retribui o gesto. Sabendo que ela também é uma bruxa, Anna se pergunta por que nosso herói não a mantém no palácio. Ele a avisa que sua família ainda não sabe de suas habilidades. No entanto, Anna teme que seus pais acabem descobrindo e a bana. Ele concorda, mas diz a ela para valorizar o tempo que passa com os pais, desde que suas habilidades sejam mantidas em segredo. Em seguida, ele pergunta se ela sente falta do pai. Embora ela acene com lágrimas na cabeça que não, nosso herói entende o quanto ela se sente solitária. Ele também se compromete a dar às duas filhas a vida normal que elas desejam, e garante a ela que Nana a visitará todos os dias para fazer mágica com ela, para que ela não se sinta sozinha. E ele está falando sério. Desde que Cal Van Bate assumiu a construção das muralhas do castelo, nosso herói tem se sentido um pouco monótono. Ele começou a ensinar as meninas a usar seus poderes e a organizar uma festa do chá todas as tardes. Ocasionalmente, ele visita as muralhas da cidade na base da North Slope Mountain para ver como estão progredindo e sempre se surpreende com o fato de as coisas estarem indo muito melhor do que o previsto. Então, o especialista chega com uma notícia terrível. Ele observa que foi extremamente caro contratar todos aqueles artesãos e trabalhadores, e que o dinheiro está vindo diretamente da carteira do nosso herói. Os administradores estavam preocupados com o fato de que, nesse ritmo, não teriam dinheiro suficiente até a primavera. Oficialmente, o nosso herói começa a entrar em pânico, reconhecendo que está completamente perdido. O velho está pensando em maneiras de escapar desse problema financeiro quando percebe que o príncipe mudou muito ultimamente, como se tivesse se transformado em outra pessoa completamente diferente. Naquela época, esse homem só conhecia as alegrias da vida, e o monarca lhe prometeu o cargo de ministro das finanças após a disputa pelo trono, que é a única razão pela qual esse homem idoso continua a apoiar nosso herói.
Ele não tinha a intenção de assumir o controle da cidade ou concorrer ao trono quando chegou à cidade fronteiriça. Ele abandonou todos os nobres e colocou todos os deveres sobre os ombros do idoso. No entanto, o príncipe mudou completamente seu comportamento desde que salvou a bruxa. Agora, o príncipe está administrando as coisas de forma mais ponderada e como se fosse algo natural. Ele até usa um tom adulto ao falar com o idoso, o que realmente o assusta e o faz questionar se o príncipe está possuído pelo demônio ou algo assim. No entanto, o ancião rejeita a pergunta, afirmando que o príncipe não teria pegado descuidadamente aquele medalhão de vingança se estivesse de fato possuído. Corta para a cena em Bordertown, de volta ao porto. Um cara ruivo, que parece ser um enviado, está conversando com dois aristocratas. O embaixador reclama que a cidade ainda é um monte de pedras estéreis, quando o homem de óculos lembra que eles não a visitam há 1 ano. Ele é corrigido pela ruiva dizendo que foi há apenas 6 meses. Ele fala sobre como o Duque envia uma pessoa nova pra cá aleatoriamente a cada temporada. Ele se lembra de ter ido lá no verão passado, quando havia muitas peles opulentas flutuando, além de seixos. Por alguma razão, quando ele está prestes a revelar algo delicioso, ele opta por manter o segredo, e em vez disso, ele enfatiza as possibilidades das cidades fronteiriças. Embora seja apenas um posto avançado da fortaleza por enquanto, ele diz que toda a área entre a fortaleza e a cidade fronteiriça poderia ser útil se eles estabelecessem uma forte linha de defesa aqui. De repente, o homem de óculos se descontrola dizendo que a cidade fronteiriça deveria ter seu minério pronto hoje, e que o estoque está vazio. Esses turistas parecem estar emprestando abrigo à cidade fronteiriça em troca do minério que estão coletando antes da chegada dos meses demoníacos. Com um suspiro, o embaixador decide levar o assunto ao nosso herói. Eles retornam a cavalo, o homem de cabelos roxos pergunta se a cidade da fronteira já vendeu seus minérios para a cidade do Salgueiro, ou para o cume do dragão caído, ou se eles descobriram um novo parceiro comercial. Ele tem quase certeza de que o quarto príncipe é o responsável. A propósito, quem é o nosso herói? O ruivo pensa se o príncipe já fez acordos com as comunidades do rio Redwater mais abaixo. Se for esse o caso, eles perderam outra moeda de troca. Ele está preocupado com o fato de que, como o quarto príncipe já tem outros parceiros comerciais a quem eles podem vender seu minério, é improvável que eles tenham sucesso se tentarem o mesmo jogo de monopólio de antes. Esse banquete incrível os aguarda quando chegam ao castelo. Sem saber como usar os pauzinhos, o embaixador olha para o nosso herói e tenta desajeitadamente comer da mesma maneira, achando difícil até mesmo pegar sua refeição. O embaixador se sente humilhado quando sua comida sai voando dos pauzinhos, mas o príncipe comenta despreocupadamente que esses pauzinhos são mais fáceis e mais baratos de criar do que os garfos. Além disso, ninguém precisará se preocupar em ficar doente por comer com as mãos desprotegidas depois que ele os apresentar aos residentes de sua comunidade. O príncipe está se preparando para comer doces após a refeição espontânea enquanto o sol começa a se pôr, banhando o castelo com um brilho dourado. O enviado conclui descrevendo o propósito de sua visita, afirmando que eles tinham ido ao estaleiro para coletar minério, como de costume, mas que dessa vez não havia nenhum. Nosso herói então dá a terrível notícia. A montanha North Slope sofreu um deslizamento de terra recentemente. Parece que a mina não reabrirá até o próximo ano, apesar dos esforços deste mês para limpar os detritos e recomeçar. Depois disso, o embaixador pergunta sobre a produção dos meses anteriores. Foi menor do que o normal? Apenas o suficiente para manter todos alimentados. Nosso herói responde com um encolher de ombros. Mesmo que eles consigam reunir minério suficiente, ele diz, não será suficiente para comprar trigo por mais de 2 meses. Portanto, ele recomenda que eles reformulem completamente o acordo. O embaixador pede desculpas pelos erros anteriores e tenta trazer nosso herói de volta com uma expressão preocupada. Ele sugere que as 6 famílias aristocráticas da fortaleza se unam para emprestar alimentos suficientes para 1 mês, com o entendimento de que pagarão um empréstimo no ano seguinte. Nosso herói, no entanto, não está disposto a isso. Ele afirma inequivocamente que eles não ficarão devendo nada a ninguém se venderem o minério para Willowtown. É aqui que está a reviravolta. Em troca do minério, a cidade de Willow está oferecendo moedas de dragão dourado. Eles também estão preparados para trocar pão, queijo, mel e trigo a custos razoáveis. Eles ficam felizes em vender tudo o que você pode comprar com dragões de ouro. Essa nova configuração faz muito mais sentido para a cidade da fronteira do que lidar com a fortaleza de Longsong. Nosso herói desafia o embaixador mais uma vez, perguntando se ele tem o poder de decidir isso em nome das outras famílias que estão preparadas para contribuir com um mês de suprimento de alimentos. O embaixador é membro da família Honeysuckle, como nosso herói logo descobre, com essa insígnia servindo como um indicador claro. Embora o embaixador possa vir de uma das 6 famílias, o príncipe duvida que ele possa realmente persuadir o Duque Ryan e os outros a concordarem ou que ele possa oferecer uma garantia. Quando o rosto do embaixador fica azedo como um limão, parece que nosso herói está certo.
A cena retrocede para a tentativa do embaixador de argumentar com seu pai, alegando que o quarto príncipe, que havia assumido o controle de Bordertown, não consentiria em trocar seus minerais e pedras preciosas por pão e sustento. Como eles ainda poderiam ter um bom lucro, ele recomendou que você os comprasse com um desconto de 30% em relação ao preço atual. No entanto, o pai careca e machista descartou a preocupação, alegando que o lento quarto príncipe jamais administraria os negócios comerciais da cidade fronteiriça. Ele achava que eles poderiam continuar roubando as riquezas da cidade fronteiriça apenas por pão e abrigo. O embaixador ruivo analisa a situação e conclui que nosso herói está certo. Embora não tenha conseguido persuadir seu próprio pai, ele ainda quer dar tudo de si. O ruivo decide correr o risco e se oferece para pagar 30% a menos do que o preço normal pelo minério e pelas joias de Bordertown. O embaixador tem certeza de que sua oferta deve ser maior do que a de Willowtown. Ele destaca que a fortaleza de Longsong é o melhor lugar para você encontrar refúgio durante os meses dos demônios, pois a cidade de Willow fica muito longe e é um desafio fazer isso. O enviado começa a falar sobre as estradas ruins da cidade de Willow, mas para no meio de sua declaração. Nosso herói fica intrigado e o incentiva a concluir seu pensamento. O ruivo alerta sobre os possíveis perigos que podem surgir ao longo dessa estrada. O embaixador começa a entrar em pânico ao perceber que pode ter ameaçado um príncipe sem querer. Para esclarecer a incerteza da ruiva, nosso herói simplesmente ri e esclarece que não tinha a intenção de se refugiar em Willowtown. O ruivo é pego de surpresa por essa bomba e realmente surpreende o embaixador ao deixar óbvio que ele não vai a lugar algum, nem a fortaleza Longsong, nem a qualquer outro lugar. O príncipe continua afirmando que Bordertown será uma parte completa do reino de Grey Castle e não apenas um posto avançado. Ele mal pode esperar para mostrar as muralhas recém-construídas da cidade, que se estendem do rio Redwater até as montanhas North Slope. O queixo do ruivo quase cai no chão e ele pergunta ao nosso herói se ele ouviu bem. O rapaz acena firmemente com a cabeça, enfatizando que para manter os demônios afastados, eles estão erguendo essa muralha bem aqui na cidade da fronteira. Quando os meses de inverno estavam se aproximando, os pensamentos do ruivo voltaram a um banquete luxuoso, em que os aristocratas estavam repreendendo nosso príncipe por iniciar projetos de construção. Todos riram muito do que consideravam ser a falta de conhecimento do nosso herói. A princípio, o ruivo pensou que eram apenas pessoas ricas zombando umas das outras. Ele nunca pensou que nosso príncipe levaria a sério a questão do muro. O fato de nosso príncipe, que é famoso por buscar o prazer acima de tudo, estar subitamente no comando de algo tão grande é realmente surpreendente. Temendo que tudo acabe bem para o nosso herói, a ruiva lhe diz que tentará resolver as coisas com as 6 famílias nobres quando ele retornar à fortaleza. Agora que é quase meia-noite, nosso herói está desapontado porque não há vida noturna nessa área rural. A menos que queiram dar tapinhas nas bochechas uns dos outros, as pessoas aqui vão para a cama cedo. Ele tem moral e não recorrerá a nada obscuro, mesmo que possa facilmente convidar alguém para apimentar sua noite. De repente, alguém se aproxima do nosso herói por trás. Ele se vira e vê uma mulher de túnica elogiando-o por lidar com um diplomata inteligente, sugerindo que o príncipe não se limita a se divertir em festas. Mesmo quando fica claro que ela é uma assassina, nosso herói tenta sair da sala o mais rápido possível. Ele é interrompido quando a mulher joga sua adaga e diz que está aqui apenas para conversar, aconselhando-o a não se preocupar e a relaxar. Com aquela faca afiada olhando para ele, a criança para e pergunta à mulher quem ela poderia ser. Ela revela que não tem um nome, mas que tem um nome. Ela revela que não tem nome e que atende pelo nome de Nightingale, um apelido que suas irmãs lhe deram por um motivo estranho. Inesperadamente, ela aprecia a recente bondade de nosso herói para com as bruxas. Após uma inspeção mais detalhada, o príncipe vê um emblema parecido com o que o velho lhe mostrou e que fazia parte da Associação das Bruxas. Enquanto nosso herói continua, a mulher pergunta se ele está aqui por causa de Anna e novamente o elogia por seu raciocínio rápido. Ele diz às mulheres que Anna ainda está viva, embora reconheça que não faz ideia de como ela descobriu. Mesmo que ela estivesse morta, a Associação de Bruxas não gostaria de se envolver politicamente matando um príncipe porque uma bruxa foi morta, diz a mulher, balançando a cabeça, acrescentando que já sabe disso. No entanto, ela rapidamente o adverte para que não o subestime. Mais uma vez, o jovem lhe diz que Anna está indo bem. A mulher responde despreocupadamente que já sabe e também está ciente de Nana, a outra garota. Em seguida, ela revela que o tem espionado nas últimas 2 semanas, causando-lhe arrepios e monitorando todas as suas ações, o que realmente irrita nosso herói. Porque, sejamos honestos, esse idiota não fazia ideia se estava sendo espionado. Assegurando ao nosso herói que ela não tem intenção de machucá-lo, ela faz um sinal para que ele se aproxime. Sem sentir malícia, o jovem relutantemente se
Senta à frente dela. A mulher então se aproxima demais, ressaltando que ele é único no fato de não demonstrar medo dela ou de outras bruxas. Ela se aproxima mais. O príncipe se afasta e, meio brincando, aconselha a manter o filme em PG para que o YouTube não imponha limites de idade. Finalmente, a mulher tira a mão e diz claramente que está aqui para remover Anna e Nana. Sem hesitar, o menino se recusa imediatamente, afirmando que elas estão contentes aqui e seguras sob seus cuidados. No entanto, a mulher afirma que elas se sentiriam mais seguras na organização das bruxas, onde todos os membros as tratariam como família. O rapaz persiste, porém, ressaltando que a associação de bruxos nem sequer tem um local permanente. Há cerca de um mês, diz ele, seus soldados descobriram um de seus acampamentos enterrado em uma selva, e os rastros levavam para o norte, mas há apenas montanhas intermináveis nesse caminho. A mulher argumenta a favor de sua decisão, afirmando que eles estão situados em montanhas áridas para se protegerem de ameaças e de estranhos. O rapaz, no entanto, não se convenceu e disse que a vida das mulheres seria difícil devido à ausência de suprimentos essenciais. Ele também se lembra do que o idoso lhe disse sobre a missão da associação: localizar as montanhas sagradas, onde as bruxas podem estar realmente seguras, e reunir todas as bruxas. Ele pergunta se a mulher tem o mesmo objetivo. A mulher responde de forma enigmática que não pode lhe dar uma resposta. O garoto fica ainda mais irritado com isso, pois afirma que não permitirá que as meninas vivam em áreas tão desoladas onde apenas demônios podem florescer. A mulher fica completamente surpresa com sua próxima declaração, que é totalmente inesperada. Ele parece muito feliz ao tentar persuadi-la de que não será muito difícil esperar até o fim do inverno e faz um convite para que toda a associação de bruxas venha passar o inverno em Border Town. A mulher o adverte de que as pessoas da cidade provavelmente ficarão loucas, mesmo que o príncipe não tenha medo de bruxas. Além disso, a igreja agirá rapidamente se souber que alguma bruxa ainda está em Border Town. No entanto, nosso herói está determinado a provar a todos que as bruxas não são más, principalmente se elas ajudarem a comunidade a superar os meses difíceis cheios de demônios. A mulher continua dando justificativas adicionais para seu desejo de sequestrar as duas mulheres, especialmente Anna, que é praticamente maior de idade. Essa observação, é claro, passa direto pela cabeça do nosso herói, até que a mulher diz que ele ouviu corretamente. De acordo com ela, a maioria das bruxas ganha vida durante os meses dos demônios, ou quando se diz que os portões do inferno se abrem. Em essência, uma mulher que não tenha despertado suas habilidades até os 18 anos de idade nunca se tornará uma bruxa, pois a maioridade é a última etapa da vida de uma bruxa. Quando as bruxas atingem a idade adulta, elas sentem uma dor excruciante, pois os demônios assumem o controle de suas mentes durante os meses dos demônios. Algo parece estar tentando brotar de seus corpos, ultrapassando os limites de cada veia e tendão. Depois de 4 ou 5 dias, se conseguirem sair vivos, eles se recuperarão. No entanto, para as pessoas que não conseguem, é uma morte cruel. Por causa disso, as bruxas são vistas como filhos do demônio, e suas mortes horríveis, quando combinadas com a propaganda da igreja, levam muitos a acreditar que elas são possuídas por demônios. Quando o garoto pergunta sobre o que acontece depois que elas atingem a idade adulta, a mulher responde que suas habilidades se estabilizam e frequentemente se tornam ainda mais potentes, sendo que algumas até adquirem novas habilidades. Nosso herói se pergunta se tudo isso é verdade. De acordo com relatos históricos, as bruxas são protegidas de demônios que de outra forma devorariam suas mentes e desfrutariam de tranquilidade eterna na montanha sagrada. A mulher reconhece que a montanha sagrada não tem características tangíveis, apenas textos fazem referência a ela. Suas chances de sobreviver podem ser um pouco maiores se você a levar para a sede. Os ataques de demônios seriam muito menos violentos se as bruxas pudessem viver livremente sem medo de perseguição. O jovem está ciente de que Anna e Nana são importantes para o seu grande plano, mas teme que, se for adiante, ele as colocará em perigo. Se a mulher estiver disposta, ele prontamente consente em deixá-la levar Anna. Ele decide adiar a discussão com Nana para amanhã. A bruxa fica emocionada ao ouvir a escolha sensata de nosso herói, mas quando ele chama Anna para explicar, ela responde que não irá embora. Os dois adultos ficam chocados com isso, e a mulher tenta dissuadi-la dizendo que pode sentir a força maligna crescendo dentro dela à medida que se aproxima da idade adulta. Ela menciona a conversa anterior de Anna com nosso herói sobre a puberdade. Em seguida, Anna lembra ao nosso herói que, embora ele tenha lhe prometido uma vida normal, ela só está interessada em ficar com o príncipe e não se importa com mais nada. Ela tem certeza de que a energia demoníaca não pode derrotá-la, e está empenhada em superar a puberdade e sobreviver aos meses dos demônios. Com um suspiro, a mulher decide parar de tentar persuadir Anna, mas deixa claro que continuará a vigiá-la até que ela atinja a idade adulta. Ela acredita que Anna é apenas uma criança ingênua que não está ciente dos riscos. Naturalmente, a ideia de que ela o observará de perto pelo resto do inverno não agrada ao nosso herói. De qualquer forma, a mulher confronta Anna antes que ela desapareça,
e fala sobre as lutas que testemunhou e os amigos que perdeu, prometendo não deixar Anna passar pelo que ela passou. Ela se despede de nossa garota com essas últimas palavras e desaparece sem deixar rastros no ar. Seus talentos surpreendem completamente nosso herói. Suas habilidades de assassinato o surpreendem. Quando estão sozinhos, o garoto dá um tapinha na cabeça de Anna e a incentiva a ir para a cama, pois já é muito tarde para ela. Quando chega o dia seguinte, nosso herói diz um alegre "Good morning" para os moradores da cidade. Ele reúne todos para fazer um anúncio importante. Ele conta que o embaixador da fortaleza de Longsong veio buscar o minério que já havia sido extraído há cerca de 4 dias. Mas todos devem ter em mente que a produção não recomeçou desde que a pedreira de mineração do norte entrou em colapso há 1 mês. Como a produção recente foi apenas a metade da média e eles tiveram que lidar com muito lixo de Longsong e com a fome, a comunidade entrou em pânico instantaneamente. Em seguida, ele revela o crime hediondo ocorrido na fortaleza de Longsong, afirmando que tentou obter suprimentos e um empréstimo do enviado, mas foi abruptamente recusado, exatamente como havia acontecido 2 anos antes. As pessoas entram em pânico mais uma vez por causa do medo da fome. Ele as leva de volta a uma época em que a comida era tão limitada que muitas pessoas perderam seus irmãos, filhos, familiares e muito mais. Ele pergunta por quanto tempo eles gostariam que esse ciclo de perdas continuasse. Ele acena afirmativamente com a cabeça enquanto a multidão começa a implorar para que ele os salve, prometendo não permitir que seu povo caia nesse abismo mais uma vez. Ele dá uma grande tossida antes de revelar que aqueles idiotas de Longsong nunca jogaram limpo e que 2 meses de mineração teriam fornecido a eles comida suficiente para quase 1 ano. A multidão inteira começa a perceber que a fortaleza de Longsong está abusando de sua posição. De acordo com nosso herói, ele trocou suas pedras por comida suficiente da Willow Town para sustentar todos durante o inverno. Ele interrompe as vibrações da festa justamente quando as pessoas estão começando a comemorar e a se sentir aliviadas. Ele lhes diz que, ao romper a conexão com Longsong, eles estão decidindo passar o inverno na cidade da fronteira. Outra rodada de preocupação é provocada por essa notícia, mas o garoto rapidamente corrige todos, lembrando-os do muro que estão construindo. Ele levanta o ânimo deles, dizendo que, por mais que tentem, os demônios não conseguirão escalar o muro, pois não são mais resistentes do que as criaturas da floresta. Em seguida, ele lhes oferece a opção de se juntar a ele para defender a família ou fugir para a sua fortaleza de Longsong e morrer de fome. Com a promessa de grandes incentivos em moedas de prata para quem ajudar, ele pergunta se alguém está interessado em se juntar a ele na muralha para repelir os monstros. Além disso, ele promete à família dele 5 moedas de ouro caso alguém não consiga. Seu discurso energiza toda a plateia e, de repente, eles estão preparados para enfrentar qualquer desafio com garra e determinação. As risadas reverberam por toda a fortaleza Longsong, criando uma atmosfera animada. Parece que as pessoas estão gostando de tirar sarro da escolha do nosso herói de permanecer na cidade da fronteira e erguer um muro. Havia um homem com um bigode grosso. Como o nosso herói provavelmente apenas empilharia algumas pedras ásperas, adicionaria um pouco de lama e sujeira e terminaria o dia. Ele acredita que nosso herói retornará a Longsong no devido tempo e que eles poderão se aproveitar dele quando ele precisar. O chefe desse comitê, no entanto, não parece tratar nosso herói com o mesmo desprezo que os outros. Ele pede a opinião do embaixador sobre o assunto. A princípio confusa, a ruiva explica que eles pretendiam manter o monopólio normalmente e que era um bom acordo para eles, desde que comprassem minérios de nosso herói por 3 vezes o preço de mercado. No entanto, nosso herói tem outras ideias. Ele quer vender os minérios para mais do que apenas as fortalezas de Longsong. Em um esforço para aumentar a demanda e aumentar a capacidade geral de produção e a renda da cidade da fronteira, ele está preparado para reduzir o preço dos minérios pela metade. Essa estratégia é uma medida calculada para promover a sustentabilidade regional e o progresso econômico. Além disso, a Longsong Fortress poderá ganhar muito mais dinheiro do que antes devido à redução do preço dos minérios. Ele também planeja iniciar um negócio de fabricação de ferramentas de ferro, que, em sua opinião, se esgotarão rapidamente onde quer que sejam vendidas, criando uma segunda fonte de receita. Mas há outros aspectos a serem considerados também. Longsong também se beneficiará se o nosso herói for capaz de afastar os monstros da Border Town. Eles não terão que aturar esses animais irritantes todos os anos. Além disso, a disputa pelo trono terminará em apenas 5 anos. Assim, Longsong poderá obter a 3ª maior parcela de terra do reino se a cidade da fronteira prosperar mais tarde. O Homem Ruivo recomenda que Longsong ajude nosso príncipe a defender a cidade da fronteira e a construir o muro. Ele acredita que isso acabará compensando. Embora ele se refira a isso como um pensamento típico de comerciante, o velho reconhece a visão prática do Ruivo. O sucesso ou o fracasso da cidade fronteiriça não importa para esse homem de cabelos brancos. Seja príncipe ou não, ele simplesmente não quer compartilhar seu território.
Quando o cavaleiro-chefe viu o dispositivo que nosso príncipe estava experimentando no dia seguinte, sua expressão não tinha preço. Como era de se esperar, ele deu todo o crédito a Anna, que havia ajudado a soldar os componentes de metal. A alegria do príncipe com sua mais recente invenção, um motor a vapor, foi incontrolável. Ele abraçou com força sua adorável invenção, acreditando que ela seria o passo inicial para a revolução industrial da humanidade, movida por uma nova fonte de energia. 5 minutos depois, o cavaleiro ainda estava tentando entender como o equipamento funcionava e ainda parecia perplexo. As engrenagens começaram a girar quando Anna acendeu a fornalha abaixo. Em pouco tempo, a roda começou a girar mais rapidamente. O cavaleiro ficou totalmente surpreso ao ver os componentes mecânicos se moverem para a esquerda. A força natural sobre a qual o príncipe estava falando, uma força comparável ao poder combinado de 10 cavaleiros, foi revelada a ele pela primeira vez. E previa-se que essa invenção pouparia muito esforço manual e animal. Você levava 15 anos para treinar um cavaleiro, mas levava apenas 3 dias para fabricar um dispositivo como esse fogão. O fato de ele ser imune a flechas e facas, não precisar de comida e não se importar com o clima fascinou o cavaleiro. Diante disso, ele começou a questionar se os cavaleiros convencionais ainda eram necessários em um mundo onde essas máquinas existiam. Quando seu jogo agrícola avançou várias centenas de anos, a criança ficou em êxtase. Nosso herói descobriu a senhora assassina novamente quando abriu a porta de seu quarto mais tarde naquela noite. Ele a repreendeu por bisbilhotar e entrar em seu quarto sem avisar. No entanto, a mulher apenas riu ao mencionar que o quarto príncipe era considerado um fracasso completo com uma disposição terrível. Suas invenções, no entanto, eram do mais alto calibre. Ela ponderou se aqueles projetos eram para o fogão que ele acabara de criar. Entretanto, ao vê-la brincar com suas ideias ultra-secretas, que ele mantinha trancadas em seu escritório, o rapaz se sentiu um pouco deprimido. Quando vê como ela está impressionada, ele novamente dá crédito total a Anna. Ele argumenta que qualquer coisa que exija muito músculo, como mover objetos ou criar coisas, pode ser feita com a máquina. Quando nosso garoto ouve isso, a mulher ri e informa que guardará essas plantas, porque a associação tem muitos bruxos que são proficientes em poder de fogo. Os olhos do tolo se desviam involuntariamente para o decote dela, enquanto ela os enfia dentro do roupão, e ele gagueja de vergonha ao dizer que não autorizou. Ela simplesmente sorri e joga um documento que tirou do peito para ele, dizendo que já tem o pagamento. Ansioso, o menino pegou o documento e o rasgou, apenas para descobrir que Tyr, seu servo, era o destinatário. Tyr foi instruído a matar o príncipe durante os meses cheios de demônios, e a carta o advertia severamente para que não cometesse o mesmo erro 2 vezes. Os pensamentos do garoto estão acelerados, lembrando-se de como o príncipe Roland costumava se aproveitar dela sempre que podia, e essas lembranças perturbam seriamente nosso herói. A mulher então o informa que a roubou de um dos pombos e que, embora a carta não estivesse assinada, ela acredita que um dos irmãos dele possa tê-la enviado. Em seguida, ela pergunta se ele não se importa que ela investigue mais para determinar a origem dessas diretrizes. Ela assume uma atitude respeitosa e diz que aceitará os planos como pagamento depois que ele lhe der o aval. Quando a noite chega no dia seguinte, ele ainda está preocupado com a carta da noite anterior. O homem cai de joelhos e revela que o pneu de ontem à noite foi embora. Aparentemente, ela caiu da varanda e os guardas disseram que não viram ninguém entrar ou sair, e que não havia indícios de luta. Os rapazes estão obviamente chateados e dizem à noite para você deixar o chefe dos empregados lidar com o assunto. A senhora assassina chegou exatamente no momento em que nosso herói a chamou depois que o noturno deixou a sala. Ela logo revelou que o criado havia cometido suicídio assim que a viu. Sem conseguir esconder sua tristeza, o rapaz murmurou que achava que ela seria capaz de lidar com essas situações. A mulher respondeu que havia amarrado Tyra firmemente com cordas, mas que o servo astuto havia escondido veneno em seus dentes falsos. Quando acabou o veneno, ela jogou o servo da varanda para fazer parecer que nada havia acontecido. Ela tirou outra carta do decote e revelou que foi isso que descobriu em seu apartamento, apesar do fato de seu interrogatório ter sido interrompido. Com um sorriso malicioso, ela observa que o remetente mencionou o nome da irmã mais velha de Tyr e fez muitas referências a uma vista para o mar. Ela sugere que a terceira princesa de Clearwaterport pode ser a pessoa que está mexendo os pauzinhos. Ela acredita que a família de Tyr pode estar sendo mantida em cativeiro pela princesa Garcia Wimbledon, que está sendo usada como um peão para destruir nosso herói. Tyr aparentemente recebeu anos de treinamento antes de ser enviado para cá, com base na maneira como ela decidiu encerrar as coisas. A eliminação apressada dos irmãos do garoto pela coroa o decepciona muito. De repente, a mulher murmura que precisa ir embora, porque alguém está se aproximando do nosso herói enquanto ela se aproxima do ouvido dele. Antes que ela desapareça no ar, o garoto fica levemente ruborizado, possivelmente vislumbrando os dotes dela contra sua camisa. Nesse momento, o antigo console aparece com algumas notícias positivas. Durante os meses demoníacos, várias pessoas se ofereceram para enfrentar os demônios. Isso deixa o príncipe muito feliz, e ele decide que precisa ver tudo por si mesmo.
No entanto, o idoso pergunta sinceramente se ele realmente planeja fazer com que essas pessoas comuns lutem contra os demônios antes de viajar para lá. Nosso herói também fica deprimido depois de sair e ver que as preocupações dos conselheiros eram válidas. Essas pessoas não parecem ser combatentes, eles se assemelham mais a bandidos de rua. No entanto, durante toda a noite você fica entusiasmado com o fato de ele ter escolhido essas pessoas de acordo com os desejos do nosso herói. No entanto, a julgar pelo físico fraco dessas pobres pessoas, é óbvio que essa noite foi um fracasso total. O príncipe apenas fez uma careta para si mesmo. Assim, parece que nosso herói tinha grandes expectativas para aqueles que mal conseguiam pagar as contas. No lugar desses plebeus, o consultor até recomenda que você procure recrutas alternativos. No entanto, parece que nosso herói já descobriu como usá-los. Quer você esteja usando tecnologia moderna ou espadas medievais, nosso herói acha que a chave para criar um exército poderoso é o poder do povo. Nosso herói rejeita a sugestão do cavaleiro de começar o treinamento com espadas amanhã. Em vez disso, ele instrui o cavaleiro a formar um grupo antes de sair para a pista de corrida. Além disso, ele aconselha o cavaleiro a se sentar e assistir ao espetáculo e o instrui a trazer o caçador de machado de ferro de antes. Na hora do almoço, os caçadores se juntaram à causa do nosso herói. Mas o cavaleiro não está exatamente encantado com esse novo estilo de treinamento. Como os ovos são muito caros, ele acha incompreensível que essas pessoas, que vêm de uma família rica em história de guerreiros, estejam sendo recompensadas com eles por simplesmente ficarem paradas a manhã inteira. Nosso herói o aconselha a relaxar e assistir à apresentação mais uma vez. Ele já sabe que você não pode reunir um exército superior em poucos meses, certo? Além disso, ele não busca brutos musculosos capazes de despedaçar os adversários com as próprias mãos. Ele deseja apenas guerreiros bem comportados. Ele está aplicando táticas militares que aprendeu na faculdade para atingir objetivos rapidamente. Ele está apostando que esses indivíduos seguirão o exemplo porque ele testemunhou a rapidez com que as pessoas podem se unir sob essa estratégia. Os carrinhos acabam chegando e todos esperam impacientemente por seus ovos. O conceito de ovos como incentivo ainda é um pouco confuso útil para a maioria. Para chamar a atenção de todos, o cavaleiro bate no prato em voz alta e diz para eles se alinharem de 4 em 4. Ele estabelece a regra de que os retardatários devem esperar até o final e que a comida deve ser distribuída de uma determinada maneira. Enquanto todos se alinham, há uma mistura de ansiedade e obediência. A noite ainda está perplexa com o fato de o príncipe estar se esforçando para dar a essas pessoas um conhecimento tão fundamental. Iron Axe, que parece ter uma reputação e tanto por aqui, é cantado enquanto a plateia começa a conversar e sussurrar. Depois do almoço, o príncipe anuncia um intervalo e eles vão para o quartel da guarda da cidade. Como líder, Iron Axe é encarregado de instruir todos sobre a montagem da barraca. Imediatamente após nosso herói concluir seu discurso, circulam rumores de que o príncipe designaria alguém semelhante a Iron Axe para liderar sua unidade. Ele garante a todos que Iron Axe não é local, assim como as bruxas que não fazem parte do Grey Castle. Nosso herói enfatiza que todos em Border Town, independentemente de sua origem, são tratados com justiça. Eles são bem-vindos aqui, desde que não sejam criminosos. O príncipe instrui o cavaleiro-chefe a se concentrar mais nesses regulamentos do que em quem será o capitão, depois de abrir uma página absurdamente longa, maior do que uma típica lista de compras. Ele enfatiza que, se alguém quiser um ovo típico nas refeições, deverá aprender e seguir essas diretrizes. O chefe dos cavaleiros se pergunta em voz alta como a escrita e a leitura podem ajudar a combater os demônios e esfrega a cabeça ao pensar em ir ver o professor Cal depois do jantar. No entanto, o príncipe descarta suas preocupações, afirmando que uma força instruída é sempre mais bem-sucedida. Ele afirma que a história já demonstrou esse fato várias vezes. Em seguida, visitaremos a prefeitura de Border Town. Nosso herói ainda está meio dormindo quando sai cambaleando de seu quarto. Nightingale aparece do nada e zomba dele por sua recente tendência a dormir muito. Ela parece ter se beneficiado ao consumir parte da refeição do nosso herói também. O fato de ela estar tomando o café da manhã dele e entrando em casa sem o seu consentimento obviamente deixa o jovem infeliz. Nesse ponto, ele começa a se perguntar em voz alta se ela nunca foi ensinada a ter mais tato com a realeza. A mulher assume uma postura respeitosa quando ele se senta e pergunta se ela está sendo suficientemente cortês. Em seguida, ela comenta despreocupadamente que sabe que o príncipe não está interessado em toda aquela formalidade pretensiosa e supérflua. O rapaz fica chocado ao descobrir que ela parece estar ciente de suas preferências específicas. Com um suspiro, ele a aconselha a terminar o café da manhã para que ele possa pelo menos pedir outra porção. Enquanto o príncipe começa a examinar seus novos modelos, ela mergulha na comida. A mulher então pergunta por que ele tem pedido tantas bebidas geladas recentemente, ressaltando que já estamos no auge do inverno e que nosso herói pode simplesmente colocar seu uísque ao ar livre para esfriar.
Ela deve ter visto tudo o que ele pediu recentemente, percebe o príncipe Ronald ao olhar para o livro de pedidos aberto. Ele então revela que está tentando fabricar queijo. A moça elogia nosso herói por seus planos brilhantes, mas ele precisa que tudo fique abaixo de zero para fazer isso. Como ele está trabalhando em algo ainda mais secreto, que não quer contar a ela porque não confia totalmente nela como confia em Ana e Nana, ficamos sabendo dentro da cabeça do nosso herói que ele simplesmente mentiu para ela sobre a fabricação de queijo. Antes de revelar seus verdadeiros segredos, ele quer saber mais sobre ela. Como as armas são mais simples de fabricar do que os motores a vapor, parece que ele está se concentrando nesse projeto. Ele teme que suas grandes ambições possam ser gravemente prejudicadas se alguém descobrir suas táticas. Além disso, os Ice-Ons que ele comprou são essencialmente salitre, um produto químico usado por pessoas ricas para resfriar bebidas durante o calor. Além disso, Ice-Ons é apenas um nome sofisticado que a nobreza deu a ele. O fato de o salitre ser um componente essencial da pólvora, no entanto, aumenta ainda mais o sigilo de suas operações. A criança então muda a discussão, perguntando se as bruxas também treinam assassinos, além de procurar a Montanha Sagrada. A mulher explica que só entrou para a Associação de Cooperação de Bruxas há cerca de 2 anos e que eles são um grupo de excêntricos que se uniram porque compartilhavam o sonho de descobrir a Montanha Sagrada. Ao ouvir isso, a criança se pergunta se há pessoas que abraçam as bruxas e pergunta se ela tinha um emprego antes de entrar para o grupo. A mulher abaixa o prato e ri da ideia, descrevendo-a como absurda. Lamentavelmente, ela admite que seu antigo proprietário não teria permitido que ela entrasse pela porta da frente se soubesse que ela havia se transformado em uma bruxa. Ela também reconhece que ele teria se livrado dela de forma rápida e silenciosa se ela não tivesse se mostrado útil para ele mais tarde. A garota opta por permanecer muda, prometendo uma explicação completa em uma data posterior, mas o garoto fica cada vez mais interessado e exige mais informações sobre seu passado. Ela também lhe diz para não se preocupar, afirmando que não tem sido uma peça no jogo de ninguém nos últimos 5 anos. 5 dias se passam rapidamente. Após essa conversa, e o jovem permanece em silêncio e parece deprimido. Depois de lidar com vários problemas de produção, podemos ver no pátio que nosso herói finalmente concluiu sua primeira pistola, o que o deixa muito feliz por ter essa beleza só para ele. Ele tem trabalhado em motores a vapor em grande parte para produzir armas em grandes quantidades. Portanto, antes de aumentar a produção, ele teve que aperfeiçoar um protótipo. No entanto, ele teme que até o mês dos demônios, ele produza apenas 4 desses tipos desagradáveis nesse ritmo. O cavaleiro está pensando em como esses supostos mosquetes ajudarão na batalha contra os demônios nesse meio tempo. O jovem simplesmente o instrui a reunir os melhores caçadores da cidade e montar uma equipe assassina para usar essas armas. No entanto, quando o cavaleiro recomenda a utilização de guardas de patrulha em vez de caçadores, o príncipe fica totalmente desconfortável. Olhando para trás, para aqueles guerreiros, parece que nosso herói tinha boas razões para relutar em dar essas armas a guardas de patrulha tão pequenos e fracos. Algumas tropas estão caminhando pelas passagens sombrias sob o castelo de Roland. De repente, um deles pula no ar e agride um colega soldado. O soldado de bigode fino é avisado pelo soldado Scarface para se render, caso contrário ele teria o mesmo destino de seu companheiro Greymouth. O soldado de bigode fino fica ainda mais agitado ao se lembrar de seu amigo que morreu e jura que nunca mais deixará esses bandidos entrarem na fortaleza. Sua espada voa quando ele joga o Scarface para trás com uma explosão de força. Então dizendo, essa é para o Greymouth, Thin Moustache prepara sua própria lâmina e a enfia no ombro esquerdo de Scarface. Espantado com o fato de uma patrulha de guarda comum, como o soldado do Thin Moustache, poder feri-lo, Scarface zomba enquanto sangra. Isso irrita o Thin Moustache, que deixa claro que Scarface e seus amigos estavam treinando diariamente para defender sua cidade natal, enquanto ele desperdiçava seu tempo jogando e dormindo em bares. Ele promete não permitir que Long Son e seus comparsas perturbem a tranquilidade de sua cidade. Outro homem arrogante entra na batalha e apunhala o magro bigodudo no peito quando ele está prestes a matar seu oponente. O miserável homem cai no chão, contorcendo-se em agonia por causa do ferimento da adaga. Os outros invasores, enquanto isso, estão sobre ele com confiança. Apesar da dor, o magro bigodudo surpreendentemente consegue tirar a lâmina do peito e rapidamente a joga na direção de uma tocha próxima. A tocha é quebrada pelo punhal, apagando o fogo e deixando o local em completa escuridão. O bigodudo magricela se esconde em uma das caixas do depósito de alimentos do castelo. Ele tem certeza de que o objetivo desses infiltrados é atacar as fontes de alimentos. A comunidade da fronteira será forçada a evacuar para a fortaleza de Longsong se eles conseguirem destruir todos os alimentos. Enquanto o príncipe trabalha incansavelmente para fazer a comunidade progredir, o soldado começa a se sentir desapontado consigo mesmo por não ter conseguido proteger um banco de alimentos crucial. A porta atrás dele se abre repentinamente, mostrando mais uma vez aqueles guerreiros indisciplinados, e seu semblante fica assustado.
Um dos intrusos diz ao soldado para parar de correr e se submeter às exigências de Duke Ryan, que o agarra pelo colarinho e o joga no chão. Duke Ryan, o homem de cabelos brancos que não quer nosso herói perto de suas terras, caso você tenha esquecido quem ele é. O soldado declara corajosamente que seu príncipe, sem dúvida, frustrará os planos do Duke Ryan, recusando-se a recuar diante do perigo. Os intrusos simplesmente riem dos poderes do príncipe e zombam da ideia. O líder então instrui seus capangas a remover o soldado e, no processo, arruinar a refeição. Um lacaio dá um forte tapa na cabeça do homem de bigode fino sem hesitar. O pobre soldado pensa se é assim que ele vai morrer antes de desmaiar. No entanto, Nightingale aparece do nada, sugerindo que o destino tem outras ideias. Ela pergunta aos intrusos se eles estão se divertindo na terra de outra pessoa, mas também os avisa que seu grupo será dissolvido muito em breve. Os intrusos insistem em saber sua identidade. Sou apenas uma moradora da cidade fronteiriça, responde Nightingale sem emoção. Ela comenta que esses palhaços parecem ser ratos de esgoto que saem dos ralos e se pergunta por que eles estão aqui. Parece que os intrusos não estão cientes de suas profundezas e seu capitão ordena que sua tripulação simplesmente elimine essa mulher enigmática. No entanto, ela apenas sorri antes de abruptamente balançar a palma da mão e fazer com que os corpos caiam no chão. Com olhos cansados, nosso soldado observa como esse indivíduo não identificado elimina rapidamente os agressores. Ele perde a consciência antes mesmo de conseguir identificá-la. Os corpos dos ladrões são encontrados espalhados pela loja de alimentos no dia seguinte. O cavaleiro está coçando a cabeça enquanto examina a cena. Ele está tentando descobrir quem poderia ter eliminado esses homens. Devido a seus ferimentos, ele sabe que o homem de bigode fino não poderia ter feito isso. O cenário mais provável é que alguém de fora da empresa tenha se precipitado sem nenhum apoio. Os adversários não tiveram chance devido às suas manobras inteligentes. Além disso, nenhuma bagunça foi deixada para trás. Nenhum barril foi derrubado, nenhum sangue, não há nem mesmo um arranhão. De repente, ele acredita que deve haver um espadachim sério por perto. Ele começa a se orgulhar da herança de seu clã e de seu talento nas artes cavalheirescas. O soldado informa: os corpos foram identificados e as autópsias foram concluídas. Um deles ainda não foi identificado e os outros 8 eram da guarda de nossa cidade. Com relação aos sobreviventes, o chefe dos cavaleiros pergunta: o soldado afirma que quando Scarface foi enviado para a masmorra e aprisionado, o Capitão Brian estava recebendo uma cura especial. O soldado é instruído pelo cavaleiro a acordar Scarface imediatamente para que ele possa ser interrogado. O príncipe, por sua vez, está irritado por não ter avançado muito e por esses homens já estarem tentando prejudicá-lo. No entanto, ele está grato por Nightingale ter sido o primeiro a fazer isso. No entanto, ele está grato por Nightingale ter intervindo e salvado o dia. Nightingale lhe diz que, como Anna está dormindo logo abaixo de seu piso, os invasores não poderiam tê-lo alcançado de qualquer forma. O príncipe então tem uma ideia. Ele oferece a Nightingale um emprego que paga mais do que o de Anna e sugere que ela se junte a seu guarda-costas secreto. Uma bela casa com férias pagas, um jardim e 2 dias de folga por semana. No entanto, apesar de todos esses benefícios atraentes, ela recusa graciosamente a oferta, afirmando que não consegue deixar a associação e seus amigos lá. Como haverá muito espaço após a construção, o príncipe recomenda que você leve todos para a cidade. Ele garante a ela que eles poderão viver livremente e que não haverá discriminação. Ela se recusa mais uma vez, dizendo que pensaria nisso mais tarde, o que faz com que o príncipe se sinta um pouco desconfortável. O jovem então pergunta se ela mandou Nana para casa em segurança depois de cuidar dos soldados. Ela afirma que sim, acrescentando que Nana ficou alarmada ao ver as tropas feridas. Isso não é surpreendente, no entanto. Obviamente, foi assustador para ela consertar uma pessoa coberta de ferimentos, considerando sua experiência com remendos em aves. Ao retomarem a conversa, o garoto pergunta se ela identificou o irmão que pode ser o responsável por essa invasão. A mulher observa que dessa vez, a invasão não foi realizada por um de seus irmãos. Os criminosos compraram os guardas da patrulha da cidade fronteiriça. Devido à estratégia descuidada deles, 2 testemunhas que não tiveram coragem de cometer suicídio antes de serem presas ainda estavam vivas. O cavaleiro-chefe já está interrogando um dos infiltrados, então ela lhe diz que eles descobrirão em breve. Ela acrescenta que, em contraste com o intruso da terceira princesa, esses homens eram surpreendentemente fracos e emotivos. Fora do castelo, tudo está calmo, mas vemos nosso herói caminhar com o cavaleiro-chefe para ver o soldado de bigode fino. O soldado fica completamente surpreso e pula em sua cama quando vê o príncipe entrar no quarto. O príncipe começa elogiando Brian por sua bravura e pela batalha que travou. No entanto, Brian começa a chorar e afirma que seu amigo foi o verdadeiro herói que deu sua vida para salvar outras pessoas. No entanto, o príncipe assegura ao soldado que seu amigo receberá o crédito que merece por sua bravura no funeral. Scarface receberá toda a pena.
O príncipe acredita que Brian estará bem o suficiente para testemunhar seu enforcamento, que está marcado para daqui a 3 dias. A suposta ascendência aristocrática de Scarface é então mencionada pelo Team Mustache, levantando a possibilidade de que isso possa causar conflito com a fortaleza de Longsong. Scarface pode ter ascendência aristocrática da família Elk, mas ele não tem títulos ou território, o príncipe descarta isso. Além disso, ele tentou queimar todos os itens alimentícios da cidade da fronteira, criando um grande desastre que não pode ser ignorado. O príncipe diz ao Team Mustache para descansar, assegurando-lhe que outra pessoa ficará encarregada das patrulhas. Ele se compromete a respeitá-lo como um valente cavaleiro do príncipe durante o próximo mês dos demônios. Em seguida, estamos na muralha da cidade, onde o caçador Iron Axe está trabalhando duro para treinar os novos recrutas. A atenção de todos é abruptamente atraída para Iron Axe e todos começam a prestar atenção, já que o príncipe está aqui para um exame. No entanto, parece que nosso príncipe não sabe o que dizer nesse exame. Incomodado, ele se aproxima de um soldado aleatório e pergunta sobre sua agenda diária. Ele pergunta ao soldado se ele tem se alimentado bem ultimamente e como ele se sente em relação ao treinamento, enquanto sorri amigavelmente. O príncipe parece estar imitando algo que assistiu anteriormente na televisão, enquanto o soldado parece extremamente desconfortável na frente dele. O príncipe fica completamente perplexo e um pouco alarmado, perguntando se perdeu alguma coisa, quando o soldado de repente cai de joelhos. O soldado, por sua vez, está com lágrimas nos olhos. Todos, não apenas ele, estão profundamente tocados pelo fato de o príncipe ter vindo pessoalmente ver como eles estão. Estendendo a mão, o jovem instrui o soldado a se levantar novamente. Os guerreiros parecem ter sido muito energizados pelas deliciosas refeições que nosso herói lhes forneceu. O príncipe então garante a todos que podem expressar qualquer preocupação ou sugestão e se compromete a garantir que todos comam bastante. De repente, a criança tímida de antes se manifesta. Ele afirma que o exército civil está com pouca gente e que, com base nos métodos de treinamento, teme que não consigam repelir os demônios quando eles atacarem. Todos estão pensando a mesma coisa e se perguntando se o príncipe pretende usar mercenários para combater os demônios, já que sussurros e murmúrios começam a circular. No entanto, nosso herói os interrompe com um movimento de mão e, em seguida, pergunta ao soldado o nome dele enquanto sorri largamente. Vanir, o soldado, responde com apreensão. Nosso herói elogia Vanir por sua observação aguçada e concorda que não é lógico confiar inteiramente em um exército de cidadãos para proteger toda a muralha. Mas ele observa que Ironax demonstrou, ao enfrentar os demônios de frente, que eles são simplesmente animais e bestas deformados, não tão inteligentes quanto os humanos. Ironax concorda com a cabeça, afirmando que esses monstros são exatamente como o príncipe os descreveu. No entanto, ele reconhece que os híbridos apresentam uma dificuldade completamente diferente. O príncipe tem a brilhante ideia de posicionar estrategicamente colinas, valas e cercas para direcionar os animais estúpidos para as armadilhas que eles montaram. Dada a simplicidade dessas criaturas, ele supõe que isso funcionará. Ironax continua expressando preocupação em se aproximar demais desses animais. Segundo ele, se houver necessidade, as lanças e os arcos não serão eficazes contra eles. Sabendo que as armas convencionais não funcionarão, nosso herói sorri e acena com a cabeça. Portanto, ele criou novas armas que são mais confiáveis do que um grupo inteiro de cavaleiros blindados. A visão dessas novas engenhocas deixa a multidão entusiasmada. Estamos no campo de testes quando, de repente, ocorre uma enorme explosão que faz tremer toda a área. Os outros estão gritando, mas nosso herói está extasiado com o fato de sua invenção da pólvora ter funcionado perfeitamente. Iron Axe até sussurra que Deus está zangado por causa desse evento. Além de abrir uma grande cratera na Terra, a explosão também mata os coelhos de teste. Para coletar os dados do teste, o príncipe instrui todos a examinar tudo de perto. O fato de poderem fazer uma arma tão potente apenas combinando uma série de componentes nas proporções adequadas entusiasma nosso herói. O caçador diz que, se eles tivessem essa malvada fazendo seu trabalho, não precisariam se preocupar com monstros, pois a explosão destruiria tudo. No entanto, o príncipe lhes diz que, antes do mês dos demônios, eles não terão pólvora suficiente. No entanto, ele está entusiasmado com o fato de que eles podem superar isso usando principalmente armas de fogo e bestas, sendo a pólvora sua arma secreta. Nightingale descreve como o mundo aparece para ela na cena seguinte, apenas preto e branco, sem linhas distintas. Ao mudar seu ponto de vista, ela encontra seu caminho em situações que desafiam as expectativas. Esquerda, direita, acima e abaixo não são fixos. Eles se sobrepõem, colidem ou se separam.
Ela pode se deslocar por qualquer coisa, movendo-se ao longo dessas linhas em constante mudança, o que lhe proporciona uma perspectiva aérea. Ela também é capaz de ver algumas cores adicionais além do preto e do branco. Ela pode sentir a magia fluindo e desaparecendo nos corpos das bruxas, por exemplo, que incorporam a essência da magia. Somente as bruxas possuem algo genuinamente extraordinário neste mundo, e a magia de Anna é particularmente impressionante devido aos seus tons vívidos e profundos. Anna a chama abruptamente para sair, bem como o retorno de Nightingale à realidade. Nightingale muda casualmente de assunto ao mencionar o fato de ter trazido alguns bolinhos de peixe quando Anna pergunta por que ela estava aqui. Quando Anna vê essas iguarias, seu rosto se enche de alegria, mas Nightingale hesita e diz que ela precisa lavar as mãos primeiro. As mulheres ficam muito impressionadas quando Anna limpa as mãos usando suas habilidades de fogo em vez de água. Nesse momento, Nightingale percebe que Anna é a única bruxa do grupo com habilidades tão extraordinárias. Ela sente tristeza e terror ao saber disso, pois está ciente dos riscos associados a habilidades tão poderosas. Ela teme que Anna sinta uma angústia insuportável durante toda a puberdade, à medida que o mês dos demônios se aproxima. Nightingale gentilmente aconselha Anna a se tornar membro da associação para que ela possa receber assistência de outras bruxas. Ela diz a Anna que ter alguém tão forte quanto ela entre elas deixaria todos extremamente felizes. Nightingale então reconhece para Anna que ela pode não sobreviver a esse inverno e seu tom se torna solene. Nightingale é então questionado por Anna sobre sua residência antes de entrar para a associação. Eu morava em uma cidade grande a leste, responde Nightingale. A capital não fica muito longe. Em seguida, Anna pergunta se Nightingale estava contente naquela época. Os pensamentos de Nightingale voltam instantaneamente ao seu passado, onde ela se lembra de estar presa com algemas e usando um medalhão que suprime sua habilidade, sentindo-se triste. Nightingale inverte a pergunta e pergunta a Anna por que ela quer saber, em vez de responder imediatamente. Anna conta que sua vida nas favelas de Bordertown era difícil. Nosso herói rompeu seus laços quando seu pai a vendeu para a igreja por 25 moedas de ouro. Anna agora está realmente satisfeita com sua localização atual. Apesar do lembrete gentil de Nightingale de que deixar o castelo está fora de questão, pois as bruxas são desprezadas pela sociedade, Anna mantém seu otimismo e acredita que o príncipe tornará as coisas melhores para eles. A conversa é interrompida abruptamente quando Nana entra e bate as portas na cara dela. Ela deixa escapar que as coisas vão piorar para ela, enquanto desaba em lágrimas e corre para abraçar Anna. Nesse meio tempo, Nightingale acorda nosso herói à força, que está dormindo profundamente e sonhando com feitos valentes. Ela está tão furiosa que diz ao dorminhoco que o pai de Nana está chegando e que acredita que ela seja uma bruxa. O príncipe fica chocado ao saber que o segredo de Nana foi revelado e age rapidamente na esperança de ter uma chance de manter Nana no castelo. Quando o nobre descobre que sua filha é uma bruxa, ele se preocupa com sua reação. Será que ele imploraria ao príncipe que permitisse que ela ficasse e mantivesse seu segredo? A realidade é muito diferente da imaginação de nosso herói quando ele finalmente se aventura do lado de fora. O pai de Nana está furioso e insiste que sua filha volte imediatamente. Nana é chamada por seu pai agitado depois que eles se sentam. A jovem fica assustada e pergunta se ele pretende vendê-la para a igreja. O homem fica muito simpático e diz que ela deve voltar para o pai, pois a igreja nunca aceitaria alguém tão ignorante como ela. No entanto, nosso protagonista intervém e o lembra de que sua filha é uma bruxa. Mesmo depois de a própria Nana afirmar que é uma bruxa, o pai fica bastante irritado e especula que talvez a professora Carl esteja simplesmente chamando outra garota de bruxa. O homem simplesmente não acredita nisso. Nesse momento, nosso herói acena para Anna, pedindo que ela demonstre suas habilidades com a magia do fogo. O velho fica espantado ao ver a bruxaria em ação, pois ela imediatamente consegue fazer isso. Nosso herói lhe assegura que eles podem explicar tudo e o aconselha a relaxar. Depois de um tempo, o pai começa a perceber que a filha está aqui apenas para exercer sua bruxaria. No entanto, a sugestão de que seu pai o considerava um pedófilo por convidar meninas para o castelo deixa nossa heroína inquieta. Depois disso, o garoto começa a trabalhar, apontando que as habilidades médicas de Nana poderiam ser bastante úteis em Bordertown durante os meses de demônio. O Sr. Pine, o pai em ascensão, recusa respeitosamente, temendo que se sua filha permanecer aqui, ela não estará segura. De acordo com o que nosso herói ouviu, o pai do Sr. Pine e o avô de Nana eram cavaleiros corajosos, demonstrando que as possibilidades frequentemente vêm acompanhadas de riscos. As ações corajosas de seu avô são a fonte da ascendência aristocrática da família Pine. O Sr. Pine concorda, lembrando com orgulho como seu pai enfrentou e derrotou um demônio muito forte. Até mesmo o enorme chifre do demônio paira sobre sua cabeça.
Mas nosso herói observa que a família Pine não é mais tão distinta quanto antes. Lamentavelmente, o pai reconhece que a família Pine agora é apenas uma comunidade da classe trabalhadora. Ele então observa as mãos ásperas e calejadas de Pine, que demonstram que o Sr. Pine ainda pratica suas habilidades com a espada todos os dias, e não perdeu sua mentalidade de guerreiro. Com a promessa de lhe dar terras suficientes para torná-lo um verdadeiro nobre, ele propõe habilmente que Pine se junte a ele na defesa da fronteira. Pine não está disposto a correr o risco e prefere enviar Nana para Fortaleza de Longsong a colocá-la em perigo, mesmo com essa oferta atraente. Ele é lembrado pelo nosso herói de que a cidade da fronteira é mais segura do que a Fortaleza Longsong. Há olhos e ouvidos em toda parte da igreja. Nem mesmo ele poderá manter Nana em segurança se a verdade sobre ela for revelada. Para proteger Nana e Anna em caso de desastre, ele se compromete a ter um pequeno barco pronto para uma fuga rápida para Longsong. Finalmente, com um aceno de cabeça respeitoso, o velho confia no príncipe e jura lutar pela causa do nosso herói. Enquanto todos sorriem e exalam alívio, Anna faz beicinho, expressando sua raiva contra nosso herói por ter pensado em mandá-la embora. Ela é muito clara quanto à sua intenção de permanecer no local. O velho policial chega no dia seguinte, parecendo bastante preocupado com o fato de eles terem desperdiçado todo o dinheiro em treinamento e armamento do exército. Ele se preocupa com o fato de que todos, sem dúvida, passarão fome se as coisas continuarem assim por mais alguns meses. O garoto lhe dá permissão para usar suas economias para o orçamento deles depois de lhe dar um olhar autodepreciativo. Embora reconheça, o idoso reclama que isso não resolverá seus problemas de longo prazo. Com um encolher de ombros, nosso herói diz ao idoso para seguir as instruções e promete fugir da aldeia o mais rápido possível se as fortificações falharem. Depois de gastar todas as suas economias, o menino fica arrasado quando o policial vai embora e se as defesas da fronteira continuarem a falhar, ele estará em sérios apuros. O reaparecimento de Nightingale, então, levanta seu ânimo. Ele havia mentido para o velho sobre a saída da cidade e a mulher prontamente aponta o fato. Como não quer aumentar a ansiedade dos habitantes da cidade, que já estavam assustados, o príncipe rapidamente reconhece seu engano. Nightingale sugere que, em vez de se preocupar com política, ele deveria passar seu tempo com Anna. Ela expressa sua preocupação com a possibilidade de Anna não viver muito mais tempo. Mas o rapaz afirma que ela viverá, pois prometeu lutar contra esses demônios, não importa o que aconteça. Nightingale questiona como ele pode depositar sua fé em uma bruxa que foi amaldiçoada por demônios. O garoto simplesmente dá de ombros e afirma que acredita nela, acrescentando que também tem fé em Nightingale. A mulher simplesmente reconhece que nosso herói está dizendo a verdade ao olhar para a cara de pau dele. Ele menciona despreocupadamente que nunca mente sem um motivo válido. De repente, lá fora, eles ouvem um barulho. Nightingale percebe que está nevando e fica obviamente agitada ao olhar pela janela. O inverno chegou. O garoto toma a decisão de perguntar sobre o bem-estar do caçador Ironax. Ironax está disparando as armas de fogo e acertando alvo após alvo no campo de tiro. Quando o príncipe chega, ele pergunta sobre o treinamento. Ironax brilha como uma criança e exclama que aperfeiçoou todos os fundamentos que lhe foram ensinados. Por ser um guerreiro de coração, Ironax dominou todas as armas que lhe foram oferecidas, então o príncipe não fica chocado. A incrível potência desse tubo de ferro dos deuses é elogiada por ele. Ele cerra os dentes e declara que esse cano não teria sido uma arma viável na batalha contra o monstro híbrido. Espantado com o fato de o príncipe ter confiado tal poder destrutivo a um caçador humilde como ele, Ironax se ajoelha e jura manter seu juramento ao príncipe. Depois disso, o príncipe pergunta a Carter, seu cavaleiro-chefe, como estão as coisas. O cavaleiro diz, eles realmente poderiam usar mais do que apenas as duas armas que têm, com uma expressão um tanto solene. Depois de entregá-la, nosso herói lhe diz que duas armas de fogo adicionais já estão sendo desenvolvidas e devem estar disponíveis em breve. Ele reconhece que, como os meses dos demônios estão aqui, eles apressaram a invenção da pólvora. Na minha opinião, essa história em quadrinhos está começando a se assemelhar a uma adaptação de Manhua de Game of Thrones. De qualquer forma, os soldados recebem imediatamente o príncipe quando ele sobe a muralha da cidade. Nosso herói se sente desconfortável ao vê-los abaixar a cabeça e deseja ter ensinado a eles o decoro militar correto. O caçador observa que não há muitos demônios após a primeira nevasca, mas nosso herói o aconselha a ser cauteloso de qualquer forma. Então, do nada, eles avistam um demônio. Os soldados ficam alarmados e um deles até pergunta se devem dar o alarme. Nosso herói diz ao soldado para tomar sua própria decisão, pois ele tem mais experiência após o treinamento. No final, o soldado abaixa o arco e decide não dar o alarme. Nosso herói fica aliviado ao ver que seu treinamento com esses soldados está valendo a pena, pois lidar com o demônio deve ser feito com cautela e não impulsivamente. A fera começa a se mover em direção à parede, ganhando impulso. O príncipe aperta os olhos e olha atentamente, perguntando-se se é uma
raposa mutante. O caçador concorda, dizendo que o animal não é particularmente perigoso porque foi apenas possuído. O caçador se prepara rapidamente para o ataque, enquanto o lobo se prepara para pular o muro. Carter, o cavaleiro-chefe, avança para proteger o príncipe. O caçador dispara uma flecha que voa pelo ar e abate instantaneamente a fera quando ela se lança contra eles. A fera está sem vida no chão quando o príncipe olha para baixo. O cavaleiro exala de alívio ao saber que foi poupado de uma situação difícil. Quando o nosso herói vê o estranho sangue negro, ele se pergunta por que ele está daquele jeito. Ele também fica perplexo ao saber por que essas criaturas são incapazes de escapar da influência demoníaca, mas as bruxas conseguem. O jovem se pergunta, curioso, se uma mordida de demônio poderia fazer com que uma pessoa se tornasse um ghoul sem mente. O caçador rejeita a ideia imediatamente, afirmando que os ghouls não existem. O fato de que o nosso herói não terá que enfrentar um apocalipse zumbi faz com que ele exale. Em seguida, ele pergunta se a carne é comestível. Ao ouvir isso, o cavaleiro ficou assustado e começou a se perguntar por que o príncipe pensaria em consumir carne amaldiçoada. O caçador concordou, lembrando-se de como uma vez havia dado aos cães de caça um pedaço de carne de demônio, que os matou instantaneamente. Pensando que era um desperdício total de um bife de qualidade, o garoto soltou um suspiro de decepção. O caçador e o cavaleiro ficam surpresos com o fato de o príncipe estar pensando em comê-lo, mas o nosso herói rapidamente lhes mostra como a comida se tornou limitada. E se eles pudessem ter comido a carne que iam caçar, isso teria sido fantástico. Um soldado entra de repente e diz que alguém está ferido. Parece ser um mineiro do norte, não um dos guardas regulares.